Vamos lá, o vídeo mais recente aí da Gabi tá off. Contratar as do Job vale a pena? Bom, a Gabi tá off sempre traz reflexões muito interessantes, gosto muito do canal dela. Então, vamos assistir aí o vídeo mais recente dela. Eu sou Felipe, profissional certificado da arte de reagir a coisas e opinar sobre tudo. E já bora aí dar aquela assistida no vídeo. Garota programadora é melhor do que tentar arrumar uma namorada. Contratar uma GP, garota programadora, é melhor do que tentar arrumar uma namorada hoje em dia. Uma será disponível, carinhosa, fará as coisas que os homens mais adoram sem dar nenhum tipo de prejuízo emocional ou financeiro. Já a outra vai te fazer gastar tempo, dinheiro, para no final arregaçar com a sua autoestima e te deixar para trás. Isso é o que... Será mesmo? Será mesmo? Eu não sei. Isso é uma parada nova agora que eu não sabia, que é tipo realmente contratar as do Job para serem namoradas. Eu não fazia a menor ideia de que isso existia, mas eu acho que, levando em consideração que a todo momento você sabe que aquele relacionamento não é real, por mais que aquela pessoa faça o máximo para parecer que é real, ele não é real. Então, no fim das contas, quando você terminar esse processo, você vai ficar tão triste e tão deprimido quanto em um término de um relacionamento que foi de verdade, que foi intenso com uma pessoa que queria estar com você realmente, não porque você estava pagando, entende? Bom, pelo menos na minha opinião. Que muitos comentários aqui do meu canal falam. Homens estão enxergando relacionamentos como uma coisa tão complexa, o famoso "cê é louco, não compensa", que eles preferem emular isso através de garotas programadoras. E não é que faz sentido, porque na mesma geração que explodiu tantas garotas do Job, junto com a banalização de vários tipos de prostituição, também é a mesma geração do apagão sexual masculino e dos homens em crise não só sobre sexualidade, mas sobre toda a sua identidade. Foi por isso mesmo que eu coletei quase 500 relatos dos meus inscritos aqui do canal que já usaram desses serviços e questionei algumas coisas. Caramba. A primeira coisa, só cara que não consegue mulher vai atrás de GP. Quem consegue ter uma namoradinha, uma ficante, com certeza não vai atrás dessas meninas. 2. Qual é o motivo que leva esses caras a procurarem esse serviço? 3. Como foi a experiência e, mais importante, valeu a pena? Esse vídeo, então, vai ser dividido em duas partes. A primeira vai trazer a resposta dessas perguntas, junto com alguns relatos específicos que eu vou ler para vocês. E a segunda parte é a minha opinião pessoal sobre o assunto. Sem mais enrolações, e vamos lá. O primeiro dado que a gente vai analisar é a idade. Geralmente, caras que já tiveram experiência com meninas do Job têm entre 21 e 25 anos. O que faz muito sentido com aquele papo da lacuna dos 20 anos que eu falo nesse vídeo aqui. E também ao fato de que para você ter acesso a essas garotas, você precisa desembolsar dinheiro. Se você precisa desembolsar dinheiro, você precisa estar ganhando dinheiro. A não ser que você roube os seus pais. Mas beleza, Gabi. Roubar os pais para poder contratar do Job é fogo, hein? Caramba, pô, não faz isso. Trabalha e paga as suas minas do Job aí, por favor, rapaziada. Mas fiquei surpreso com o demográfico, assim, de idade dos caras que contratam, né, essas minas, assim. Eu jurava que eram homens mais velhos, dos 30 e tantos até os 40, 50. Fiquei meio surpreso que pessoas mais novas, pelo menos, né, nessa pesquisa que ela fez no canal dela, são as que mais contratam e tal. E quem são esses virjolas? Eles não são exatamente virjolas. De 483 pessoas que responderam, mais de 300 já tiveram algum tipo de relacionamento, incluindo entendeu? Ou seja, aproximadamente 63% dos caras que já passaram com uma do Job já tiveram algum tipo de relação na vida. Tá, se então não falta mulher pra esses caras, por que eles foram atrás disso? Agradeço ao ChatGPT por esse lindo gráfico. Olha isso aqui. Aliás, você é uma pessoa que trata bem o ChatGPT? Você trata bem as IAs com quem você conversa? Sim. Porque se você não for, eu recomendo que você se torne. Você nunca sabe quando a revolução vai chegar. Como você pode observar no gráfico, grande parte das motivações são... As inteligências artificiais, por favor, obrigado. E você mandou muito bem, ChatGPT.
A gente tem que fazer a nossa parte. Consideradas positivas. Eu vou falar positiva aqui, não que seja válido, maravilhoso, nobre, mas se baseiam em emoções não negativas. Então, você tem curiosidade, você tem fetiche, você tem tesão, quer experimentar esse tipo de fantasia, quer ver como é a experiência. A carência, decepções amorosas aparecem só depois dessas coisas. Então, quando muitas pessoas dizem, ai, eu só vou em GP, porque toda mulher na vida me decepcionou. Cara, talvez lá no fundo você esteja justificando com algo que é maior do que você e que, portanto, sai do seu controle, coisas que você faz porque no fundo você quer. No fundo você quer ver o que tem lá com as do job. No fundo você quer ver como é o tratamento. No fundo você tem algum tipo de fantasia que você sabe que mulheres não vão fazer facilmente e que essas garotas sendo pagas farão sem reclamar. Já temos então as seguintes informações. A maioria dos caras que passam pela experiência tem entre 21 e 25 anos. Já tiveram alguma namoradinha na vida e são motivados por desejo, curiosidade, tesão. Mas e aí? Como que são essas experiências? Elas são boas ou são ruins? Esse é o nosso top 10 pontos positivos, então o chat me ajudou a analisar todas as respostas que tinham um cunho mais positivo e encontrar os pontos em comuns entre elas. Você pode ver que os pontos que se repetem é ser tratado muito bem, uma garota muito gatinha que acalmou as minhas inseguranças, a minha ansiedade, que elas conseguem construir um clima leve, que isso facilita muito no ato. Vários citam que eles foram procurar essas garotas depois de términos e decepções, como procurando uma companhia, uma coisa de saudade ali, de ter acesso a uma mulher. Alguns são bem sinceros e eles falam que eles vão atrás delas porque tem coisas específicas que eles querem fazer que namoradas não fizeram. Você já assistiu Simpsons? Já no nosso top 10 pontos negativos, ou seja, ele leu os comentários, os que tinham um cunho negativo, ele me ajudou a achar os pontos que se repetiram. Temos aqui o campeão, um atendimento frio, sem interesse, mecânico. Pesou o clima, deixou eu e ela desconfortável, nem conseguiu subir com o jubileu. Além da decepção, que deve ser horrível, de você chegar lá e não ser a mulher que estava no anúncio. Sim, isso acontece. E os caras terminam o negócio por vergonha ou pela lógica absurda de já tô aqui, vou ter que fazer. E aqui eu quero colocar alguns termos adicionais e eu vou ler alguns relatos que ilustram eles. O vício em pornografia é citado em mais de 10% das respostas. Uma fala muito interessante que eu gostei e até destaquei aqui é a seguinte: é quase como um vício em pornografia. A procura do vídeo é melhor do que o ato em si. No caso, a procura da garota. E eu entendi, segundo alguns caras, que é bem óbvio que o público que vai atrás das do job já tem um histórico de consumo de pornografia. Mesmo se o cara não é viciado, ele pode usar termos que eu li como, por exemplo, eu estava buscando uma transa pornificada. Então a gente já tá cansado de falar sobre formas com que o vício em pornografia escala na vida da pessoa, certo? Talvez procurar garotas do job seja mais uma dessas formas. Porque, meu amigo, enquanto você tá viciado em acessar um vídeo que é de graça e fazer as suas coisas ali na sua casa, sem interagir com ninguém, beleza, digamos assim. E se você começa a ficar viciado em tirar 300, 400, 600 reais do seu salário todo mês pra ir procurar garotas mais bonitas, mais gostosas, mais cheirosas, que fazem coisas mais absurdas? Eu achei um ponto interessante pra destacar, porque eu achei verdadeiramente perigoso. Não, faz todo sentido. É o lance do conteúdo adulto, ele mexer tanto com a cabeça do cara que eles, na teoria, ele sabe que uma mulher normal, entre muitas e muitas aspas, não vai fazer aquilo que ele consome na internet. Então ele vai buscar uma pessoa que tenha talvez aquela estética, que faça tudo que ele vê, né? Onde ele consome. Faz total sentido, assim. Por mais que possa ser algo muito tóxico, perigoso para a saúde mental, né? Faz total sentido. Não quero botar medo em ninguém aqui, mas faz muito sentido que pessoas que têm um problema com esse tipo de vício entrem nessa caçada, porque talvez seja a única forma que um viciado já abatido, já retirado, digamos assim,
da vida normal consiga colocar em prática as coisas que ele fica fantasiando, o que casa muito bem com as motivações que eu acabei de citar para vocês. Já o termo primeira vez e virgindade aparece em mais de 200 respostas. Caramba. E a maioria dos caras que disseram ter ido lá para perder para passar pela primeira vez, recomendam a experiência. Uma taxa de recomendação de 75% versus 25% não recomendam. Eu vou ler um relato aqui sobre... Era meu aniversário de 21 anos, trabalhando num lugar que me pagava bem acima da média. Então, com dinheiro guardado para isso, pesquisei garotas na área e encontrei uma massagista bem ao lado do meu trabalho, com um anúncio bem profissional, diferente de muitas que só querem fazer o mínimo para ganhar o dinheiro e te apressar para ir embora. No dia, já tinha ido a um bom restaurante com os colegas de trabalho, o clima estava feliz e o programa marcado. Então eu cheguei, já tinha avisado que era iniciante e a garota foi super tranquila e deixou o clima leve. Viu? O clima leve. Finalizando, ela me trouxe segurança e perdi a vir com ela ali. Eu me senti leve por ter saciado uma curiosidade que não saía da minha cabeça e mais seguro todas as outras vezes que saí com uma garota sem ser do job. O único problema é que pode sim viciar. Me peguei vendo mais anúncios várias vezes depois, porém nunca deixei isso me controlar. Por fim, eu recomendo que façam ao menos uma vez, principalmente para deixar de ser virgem. Porque o valor muitas vezes é o mesmo do que uma saída com uma amiga do Tinder e tem muito mais chance de você ter boas conversas. PS, isso normalmente só acontece com GPs de 30 anos ou mais. Porém, apenas para substituir saídas casuais. Não dá para substituir um relacionamento por várias saídas. Você só vai desperdiçar muito dinheiro com algo que, mesmo sendo prazeroso, é muito momentâneo. Este colega aqui é um cara atípico. Eu acho que ele já tinha uma mentalidade muito madura. Eu acho que ele foi lá com um objetivo bem simples. Eu vou perder ou... Eu quero ultrapassar esse muro, porque eu sei que depois que eu tirar essa ansiedade das minhas costas, o negócio vai decolar. Então tome cuidado, se você não tiver nesse nível, se você tiver meio deprimido, se você tiver com autoestima muito baixa, se você tiver pouco dinheiro, se você tiver muito viciado em pornografia, tome cuidado. 2 termos interessantes que se repetem ao todo mais de 60 vezes é o termo sujo e vazio. Eu vou ler um relato que ilustra isso. Isso aconteceu faz uns 8 meses e tenho 19 anos. Eu estava começando a trabalhar e ainda tinha uma parte de mim quebrada, pois havia terminado meu primeiro relacionamento há uns 6 meses antes. Isso aconteceu em setembro e havia terminado de fato em abril. Depois disso eu até estava conseguindo esquecer ela, mas não as coisas que ela me fez sentir. E quando recebi meu primeiro salário, eu achei que essa seria minha escapatória, que isso ia preencher o vazio que sentia e saciar minhas vontades, mas só piorou. Primeiramente, que era propaganda enganosa, kkkk, mó feia. Segundo, que não era ela, mas fui perceber tarde demais. E estava mal resolvida internamente com o meu primeiro relacionamento. Achei que outro corpo ia me fazer se sentir bem. Erro meu. Assim que terminei, senti um vazio imenso, e mais tristeza ainda. Tanto que fiz uma coisa que não fazia tempos, que era fumar... porque ela tinha, então pedi e acabei fazendo uma coisa que disse que não faria mais. Ou seja, uma coisa errada às vezes te leva a recair em outras. E meus dias foram péssimos nos próximos 2 meses. Quando estava finalmente conhecendo uma garota, aconteceu que ela me deixou muito irritado, porque no dia que fui ver ela, ela simplesmente sumiu, atravessei a cidade e parou de responder minhas mensagens. E lá tinha fama de ter bastante GP. E com o dinheiro que eu tinha, adivinha qual foi o meu refúgio? Aí fui, cheguei, era outra propaganda enganosa. E de novo, o vazio me dominou. A raiva pelo momento e também me questionava do tipo de pessoa que eu havia me tornado, porque eu sempre fui da igreja e quis conhecer alguém que pudesse levar para a vida toda, formar uma família, casar e etc. Isso rolou em outubro, até o atual momento, eu não me envolvi com mais ninguém. Tive a oportunidade, mas não fiz. Encontros casuais sem sentimento não me dão o prazer que senti quando tinha amor, só aumenta minha angústia. Por isso ando negando e nisso retornou um vício que larguei por uns meses, que é a pornografia, mas já estou me resolvendo quanto a isso. Eu não recomendo a ninguém ir por esse caminho nojento. Isso só vai te sujar mais, te fazer sentir pior. Eu até hoje me sinto mal com isso, não consigo me perdoar por isso e acho que não sou digno de ter uma mulher maravilhosa ao meu lado. Esse é um relato muito pessoal, muito pesado, mas eu queria trazer porque esses termos não se repetiram à toa. Existem práticas e coisas que a gente faz que trazem sim esse estigma sobre nós mesmos. Às vezes essas coisas pioram como a gente já se enxergava. Então, repito, se você é um cara maduro, tentando
tentando experimentar alguma coisa, tentando colocar algo em prática, ou só querendo passar essa barreira que às vezes a primeira vez traz para o homem, tudo bem, talvez você realmente esteja pronto para esse tipo de experiência. Se você é um cara com a autoestima abalada, que tá enfrentando o término de um relacionamento, que não consegue esquecer essa garota, que se sente rebaixado, que faz as coisas na impulsividade, que tem vícios, tome cuidado. Só vai fazer você ficar Entretanto, pior. segundo os meus inscritos, quando eu perguntei pra eles se eles recomendam ou não recomendam a experiência, a maioria recomenda. Só que foi um lance apertado, foi tipo Lula versus Bolsonaro, porque foi 52% recomendando e 48% não recomendando. Eu acho que em número total deu uma diferença de 20 pessoas. E se você quer ouvir mais relatos que os meus inscritos deixaram, mais detalhados e com histórias assim que são no mínimo peculiares, clica aqui no link do fixado, porque eu abri um Spotify para o nosso maravilhoso canal. Eu recebo dezenas de mensagens todos os dias de pessoas me pedindo conselhos. As pessoas querem saber. Aparentemente vocês gostam das soluções malucas que eu dou, ou pelo menos das minhas opiniões sinceras, e eu nunca tenho como responder vocês. E isso tá me deixando maluca. Então eu criei o Querida Gabrita, que vai ser um quadro semanal, quem sabe até diário, não sei. Quem sabe até todos os dias, não sei. Em que eu leio as histórias de vocês, em que eu dou conselhos pra vocês, eu dou pitacos pra vocês. Lá eu vou expandir alguns assuntos que aqui o algoritmo do YouTube não gosta. Tá no Spotify, que é um aplicativo que a maioria das pessoas já usa, é só você clicar aqui e ir lá escutar. E é isso. Agora Legal. vamos pra opinião gabritiana sobre isso. Eu tenho certeza que eu não vou agradar a todos, eu tenho certeza que uma parte da galera vai achar que eu tô sendo moralista, mas é o custo de expor a sua opinião na internet. Muitas das pessoas que vangloriam as GPs têm um discurso de que mulher já não está valendo nada. As mulheres já estão se desvalorizando, porque mulher só quer saber de dinheiro, porque mulher só quer saber de status, de beleza, e aí depois ela acaba me deixando no prejuízo e blá 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 blá. Cara, Que é aquele discurso meio red pill, né? Vamos ser sinceros, discurso red pill pra caramba. a lógica da mulher estar desvalorizada, eu nem vou questionar. Mas você acha que o caminho, então, é você se desvalorizar? Se você acha que nenhuma mina fica com você porque elas são fúteis banais, porque elas só ligam pra corpo, dinheiro, poder, você acha que atrás de uma garota que faz essas coisas por dinheiro é o que você precisa? É isso. Entendam, a prosti, em todas as suas formas, ela é a banalização da sexualidade tanto do homem quanto da mulher. A mulher se objetifica e o homem entra como um comprador desse objeto. Ninguém ali está fazendo nada por mérito. Nem essa mulher foi procurada por esse homem porque ela é maravilhosa, porque ela é cativante, porque ela é encantadora, porque não. Geralmente é porque ele não conseguiu conseguir essa coisa voluntariamente. Assim como o homem não tá ali porque ele foi escolhido. Ele está em um lugar em que qualquer homem com R$ 200 no bolso e disposição passa. Então a percepção de que, nossa, eu entrei nisso e saí sujo, me senti sujo, ela é muito verdadeira. E eu nem tô falando das moças que fazem isso porque eu acho que é um tópico tão delicado. Eu já citei isso em alguns vídeos daqui do canal. As pessoas gostam de jogar tudo no mesmo balaio. Mulheres que estão enriquecendo, mulheres que gostam disso. Gente, tem muita gente que faz isso porque precisa. Tem muita gente que faz isso porque é a saída que ensinaram. Porque às vezes elas foram colocadas nessa vida quando elas eram menores de idade, elas não podiam escolher e agora é o que elas sabem fazer. Enfim, guardem o papinho do vender bolo no semáforo pra vocês, porque isso é só o julgamento. Vocês não sabem das histórias que essas meninas têm. Imagine você participar disso. Imagina você entrar lá e você não saber como aquela menina foi parar ali. E você tá pagando por isso e tudo que você se importa é se você vai conseguir finalizar ou não, se ela vai ter um sorriso no rosto ou não. É uma banalização gigantesca. E é muito irônico para as pessoas que gostam de julgar e difamar essas meninas do job pagarem. Que é o famoso, eu critico, mas eu usufruo do serviço. Mas além dessas considerações, eu não tenho uma opinião formada sobre, porque eu sinceramente acho que se eu fosse um homem com 25, 26 anos que nunca consegui experienciar isso, eu entraria num nível que eu só quero tirar. Eu só quero tirar isso da minha... Cara, eu, sendo homem, eu passei até um pouco por isso também. Eu passei por essa experiência até muito tarde e
Assim, depois dos 18. Então, tipo, você ser adolescente, vamos dizer assim, você estar na escola, já rola uma pressão pra, pra essa parada acontecer. Você sai da escola e isso ainda não aconteceu, isso começa a doer, a machucar, sabe? Porque tem todo esse lance de uma cobrança mesmo dos seus amigos, que aí depende, né? Se você tem aí amizades onde você vai se abrir, vai falar ou não. Então, se você tem amizades onde você não fala que isso nunca aconteceu contigo, você ou tem que mentir, fingir, né? O que é, tipo, extremamente doloroso também. Ou você pode ser sincero e falar que nunca aconteceu. E a chance de você ser zoado, porque amizades masculinas tem muito disso, infelizmente. Amizades masculinas tem um lance que é muito complicado, e talvez a gente possa até falar em outro vídeo, mas. Que é o lance de ser uma amizade só de ocasião ali, de você estar bebendo, zoando, tipo, vocês não conversam de coisas sérias. Então, a chance de você ser sincero, se abrir e tipo você ser totalmente zoado pra sempre e vai fazer com que você fique muito pior é muito grande também. Então, eu, cara, eu entendo uma pessoa chegar a esse ponto. Eu entendo uma pessoa querer chegar a esse ponto porque ela só quer resolver aquilo. Ela não quer, sabe, sentir essa dor porque ela tá se sentindo cobrada pela sociedade, né, pelos amigos, porque ela sente que para aquele cara ser um homem de verdade, ele já teria que ter passado por aquilo ali adolescente, entendeu? Então, são sentimentos bastante complicados, né, de fato.